Glória a Deus por esse louvor. Ele fala muito aos nossos corações, né? Ao meu principalmente. Graça e paz, igreja linda. É uma honra estar aqui novamente. Eu quero saudar também com a graça e a paz do Senhor todos vocês que estão em casa assistindo essa live pelo Facebook, pelo YouTube. Quero mandar um beijo muito especial para minha família e para minha família lá de São Paulo que está me assistindo, em especial o Arthur. Beijo, Tuti. Queridos, eu nem fiz charminho dessa vez, né, pastor? Eu já fui logo aceitando, porque essa palavra, ela estava no meu coração já há um ano. E como nós sabemos, nós cremos em Deus e sabemos que não existe coincidência, não é verdade? Então eu coloquei essa palavra no meu coração e fiquei pensando, quando o pastor me der uma outra oportunidade, e eu quero falar sobre isso. Mas antes, queridos, eu quero fazer um breve testemunho. Queridos, podem sentar, desculpa mesmo. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho. O ano passado, em janeiro, eu tive um probleminha de saúde. Eu tive crises de ansiedade e crises de pânico. E eu tive que fazer um tratamento mesmo, fiz o tratamento 1 ano e 2 meses. E durante esse tratamento, eu ganhei um livro de presente da irmã Mara. Um beijo para ela se ela estiver nos assistindo. E durante esse tratamento, queridos, esse tratamento foi uma lição na minha vida. Existe uma frase que eu e o pastor a gente adora, que nada nessa vida é em vão. O que não é bênção é lição. Então, todo o tratamento que eu fiz foi um tratamento, lógico, em cima da minha doença e em cima do meu mental, do meu espiritual. E lendo esse livro, tem uma página nele que mexeu muito comigo. É um livro do Augusto Cury, um livro que chama Mestre da Vida. Nesse livro, ele analisa a inteligência de Jesus Cristo. Então, cada capítulo do livro, ele pega a passagem da Bíblia e faz uma análise da inteligência de Jesus. E eu fui me encantando para o livro. E chegou numa página em que o autor citava a passagem de Lázaro. Nós sabemos, né, que Lázaro esteve doente e veio a falecer. E então Jesus não estava presente. 4 dias depois Jesus apareceu. E a irmã de Lázaro, Marta e Maria, veio até Jesus. E Jesus falou, me leve até Lázaro. E Marta falou, mas Jesus, tem 4 dias. E Jesus falou, não, eu quero ir até lá. E Marta e Maria levou Jesus até a tumba ali, uma espécie de caverna, e tinha uma grande pedra. E Jesus falou assim para os homens, retire a pedra. E depois que os homens retiraram a pedra, Jesus ressuscitou Lázaro. E aí o autor, analisando essa passagem, disse assim, retirando a pedra, Jesus realizou um dos maiores milagres da história, que foi trazer Lázaro de volta para a vida. Mas antes de fazer isso, pediu que homens retirassem a pedra. Se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, por que ele pediu para homens tirar a pedra? E agora vem a frase que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, como eu guardei no meu. É necessário primeiro retirar a pedra do medo, do nosso desespero, da nossa insegurança, para que Jesus possa intervir na sua vida. Amém, queridos? Sem a fé do ser humano, sem a sua cooperação, Jesus raramente age. Para ele,
o maior milagre não é a cura sobrenatural de um corpo doente, mas a superação do medo, da infelicidade e da ansiedade de uma alma doente. Queridos, essa página mexeu muito comigo. E todas as vezes que vinha o medo no meu coração, que vinha uma crise de ansiedade ou de pânico, eu sempre levava, Senhor, lembrava, eu quero retirar a pedra do meu medo. E isso ficou na minha vida e eu guardei para mim. E todas as vezes que eu sentir medo, que você sentir medo, querido, retire a pedra para que Jesus possa intervir. Eu, graças a Deus, eu estou muito bem. Eu encerrei meu tratamento em março. Eu glorifico a Deus pela experiência que eu tive, porque foi uma lição maravilhosa na minha vida, tanto mentalmente como espiritual. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com vocês, porque faz parte da nossa palavra hoje, é sobre o medo. Não tenha medo, tenha fé. Amém? Eu escolhi uma passagem da Bíblia, lá em Mateus 14, 22 a 32. E diz assim. A minha Bíblia, queridos, é na linguagem traduzida, tá? Eu vou ler aqui que a letrinha está maior. Versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fosse da frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13h e 6h, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. E nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até onde o Senhor está." E Jesus respondeu: "Venha." Porém Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Queridos, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na sua presença. Te louvo e te agradeço, Senhor, por cada querido presente aqui no santuário e para cada um que está em casa assistindo essa live. Que o Senhor venha mesmo falar conosco e que o Senhor me use mesmo essa noite, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Fale mesmo conosco, Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações para receber mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu pesquisei a princípio o que significa fé. A palavra fé vem do latim, é quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou ideia, onde ela passa a considerar isso como uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou exatidão. Mas, pela absoluta confiança depositada nessa ideia, somada com a absoluta abstinência de dúvida, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo.
E lá na Bíblia, em Hebreus, eu quero pedir desculpa de estar lendo aqui, que a letra fica maior. Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Hebreus 11, 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. E em Mateus 17, 20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Amém? Queridos, o que foi que saiu errado aqui nessa passagem? O que saiu errado se Pedro saiu do barco e foi andando no mar sem pensar duas vezes? Jesus só disse para ele: vem, e ele foi. E ele nem sequer olhou do lado, ele nem reparou que ele estava em alto mar. Ele focou em Jesus, ele direcionou o olhar para Jesus, e ele confiou em Jesus, e ele foi. E o que saiu de errado aqui? Pedro desviou o olhar, veio um vento, ele deu uma sacolejada e ele desviou o foco dele. Assim acontece nas nossas vidas quando quando estamos passando por uma tribulação. A gente perde o foco e a gente começa a afundar. E Jesus era a única certeza que ele tinha ali, de estar seguro. O medo de Pedro foi maior que a fé dele. Pedro estava todo entusiasmado. Quando Jesus falou vem, ele não pensou duas vezes. Tem Bíblia que fala que ele era para frente. Ele foi. E o medo fez ele afundar. E assim muitas vezes acontece na vida da gente. Nós temos tantos planos, nós temos tantos sonhos, nós somos cheios de projetos, de entusiasmo. E quando a gente começa algum projeto novo, a gente fica entusiasmado. E de repente o primeiro ventinho que bate, a gente desanima. O medo começa a tomar conta do nosso coração. O desespero vem. A gente perde a confiança em nós e no Senhor. Porque o medo cega. E aí o tempo passa e a tempestade vem. O medo cega e o desespero bate. E nós deixamos de ver, de crer no nosso Senhor Jesus. Nós não vemos aquilo que a nossa mente deveria crer. Todos nós passamos por tempestades, queridos. Todos nós temos as nossas tribulações. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Ela é assim, ó. Eu nunca vi aquele aparelhinho do coração, não, só no filme e nas novelas, mas eu sei que quando você está vivo, a sua vida é assim, ó. E se ela estiver reta, você está morto. Então nós sempre vamos ter tribulações, sempre vamos passar por uma tempestade, mas nós temos Jesus no nosso coração, nós temos Jesus nos acompanhando e sempre conosco. E isso torna tudo mais fácil. Quando Jesus nos coloca em uma tempestade, Ele sabe exatamente aonde nós vamos chegar. Porque os olhos de Jesus estão sobre nós. Aqui nessa passagem, Jesus está do outro lado da margem.
Mas existe uma passagem também, como outras, na Bíblia, lá em Marcos 4,35, em que Jesus entra no barco para atravessar o rio com os discípulos. E ele dorme, ele adormece. E vem uma tempestade e a água começa a entrar dentro do barco. E os discípulos ficam apavorados, de medo. E eles correm acordar Jesus. E Jesus acorda e acalma o mar. Aqui Jesus está dentro do barco. Ele estando dentro, ele estando fora, ele está olhando para nós. Mesmo ele estando à margem, Jesus não tira os olhos de nós. No momento mais difícil, nós só precisamos erguer os olhos e erguer as nossas mãos, porque Ele é a nossa única esperança. E Pedro disse: Jesus, se és tu, faça com que eu vá andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E nós precisamos ir, e nós precisamos crer, e precisamos aceitar a ajuda de Jesus. Apesar de toda a complexidade dessa situação, os discípulos ainda confiavam no barco. Eles não desceram, eles ficaram. Eles precisavam confiar em Jesus. E na vida real, queridos, o sentido figurado do barco é o que nos prende de caminhar até Jesus. O sentido figurado aqui do barco é o que nos faz ter medo e não confiar no foco que é Jesus. O barco era o último recurso terreno. Nós precisamos ter atitude. Pedro desceu, ouviu a palavra, saiu da zona de conforto e foi além dos limites humanos. O medo trava e nos impede de alcançar os nossos objetivos. Jesus não arrancou Pedro do barco. Jesus só fez: vem. Ele precisou demonstrar vontade em descer. Ele precisou caminhar. Era uma questão de escolha, de iniciativa. Da mesma forma, Jesus tem chamado muitos. Jesus tem falado para você: vem. E você só precisa confiar. Ele nos chama para uma vida sobrenatural. Ele nos chama para andar sobre as águas. Ali aconteceu o imprevisível, o impossível, mas Pedro conseguiu segurança e firmeza. Se você crê em Jesus, o impossível pode acontecer. Amém, glória a Deus. Mas o que mais nos fortalece aqui nesse texto, querido, é que Jesus estende a mão. Você com pouca fé ou sem nenhuma, Ele estende a mão para você. Nós só devemos levantar as mãos e alcançar a mão de Jesus. Às vezes nós estamos caminhando na bênção e vem um ventinho e desvia a nossa atenção. E o medo toma conta do nosso coração. E cada um reage à sua maneira. Nós somos seres humanos. Cada um sofre de um jeito. Cada um tem o seu jeitinho especial. Mas Jesus nos chama para ter uma experiência diferente. E toda tempestade tem o seu fim. Toda tempestade passa e deixa uma história para contar. Lá na frente você vai ver que tudo que você achou que não estava dando certo, na verdade deu. Porque nada sai do jeito que a gente quer. Você quando vai lá e ora e fala: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. E aí, querido, o Senhor faz a vontade dEle. E quando você acha que está tudo bagunçado, pode estar tudo dando certo. Porque é o jeito que Jesus teve, é o modo como Ele teve de consertar tudo conforme você pediu.
Porque se você confia e se você crê, Ele vai fazer exatamente como você quer. Lembrei agora, se a sua vontade coincidir com a dele. Porque às vezes você está pedindo algo para Jesus que você não precisa. Você acha que precisa, mas você não precisa. Às vezes você quer que tudo saia bonitinho, do jeitinho que você quer, mas Jesus fala, aí, desse jeito que você está querendo aí, não vai dar certo. Porque Jesus sabe lá na frente. Amém, queridos? E não é qualquer tipo de fé. Você tem que ter aquela fé inabalável, que nada se abala. Aquela fé da espera, em que você nunca se desespera. E aquela fé que entende o inexplicável, que vê o incrível e que vê o invisível. Nós precisamos desenvolver, queridos, uma intimidade com Jesus. Se tudo na sua vida está correndo maravilhosamente bem, amém. Cria uma intimidade com Deus e agradeça a Ele por tudo. Já inicie essa intimidade com Ele antes que a tempestade venha. Porque a tempestade, queridos, nós precisamos da presença de Jesus. Porque só Ele nos dá, é possível ter paz durante a tempestade quando a gente crê e quando a gente tem intimidade com Ele. Não espere a tempestade e as tribulações vir na sua vida. E se você estiver passando por ela, e se você não estiver confiando e nem acreditando, retire a pedra do medo. Deixa Jesus intervir. A nossa fé aumenta quando nós deixamos a palavra de Deus ter influência nas nossas vidas. Quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver além do natural, nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Queridos, para Deus não existe coincidência. Não existe. Às vezes as pessoas leigas falam, ai menino, você não acredita, foi coincidência demais. Para nós que cremos na palavra, Jesus faz tudo direitinho. Ele faz o sobrenatural, Ele faz as coisas acontecerem de uma forma que você fica assim, achando que é coincidência mesmo, mas não é. O Senhor Jesus sabe todas as coisas. E aí eu quero te pedir de todo o meu coração, tenha intimidade com Deus, tenha intimidade com Ele. E aí você vai me falar de repente, Claudinha, mas eu não sei orar. Queridos, eu também não. Quem ora bonito é o pastor, aquele que deve estar em casa assistindo. Você só precisa fechar os seus olhos e conversar com Deus do seu jeitinho. Tem um louvor da Eliane de Jesus que diz assim: uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar, porque o crente chora para Deus, porque Ele é o único que pode consolar. Uma lágrima para Deus, querido, é uma frase. Se você não sabe orar, feche os seus olhos e deixa a lágrima rolar. Faça o seu pedido, faça o seu agradecimento, qualquer que seja. Converse com Deus. Pega aquele tempinho com Ele. Medita mesmo na palavra. Ou simplesmente só fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter um contato especial com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. E você vai ver que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, porque a gente não entende. E é maravilhoso, queridos, porque você vai vendo as coisas acontecerem. E você vai ver que às vezes, mesmo no meio de uma tempestade ou de uma tribulação, você continua entusiasmado. Porque você sabe que Deus está ali.
Porque se você faz tudo certinho, se você é uma pessoa boa, se você tem um coração bom, se você ajoelha e se você ora, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu separei uma palavra aqui também, Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Lamentações 3:57, tu te aproximastes quando a ti clamei e dissestes, não tenha medo. E para finalizar, eu quero ler um texto para vocês. Quando você sentir medo, quando você errar, quando você fracassar, quando ninguém o compreender, quando as lágrimas que nunca teve coragem de chorar, escorrerem silenciosamente pelos seus olhos, você sentir que não tem mais forças para a sua jornada, não se desespere. Pare, faça uma pausa, fale com Deus, enfrente o seu medo, faça do seu medo um alimento para a sua força, destrave a sua inteligência, abra as janelas da sua mente, areje o seu espírito, liberte-se do cárcere da emoção e dos pensamentos negativos. Lembre-se do Mestre da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convidou para sermos livres, mesmo diante das turbulências e dos fracassos, mesmo que você não sinta nada aparentemente para se alegrar. Não tenha medo, tenha fé, ambicione ser feliz. Glória a Deus, querido. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. É essa mensagem que tocou o meu coração. Retire a pedra do seu medo e deixa Jesus intervir na sua vida. Deixa Jesus cuidar de você. Tenha intimidade com Ele. Leia a Bíblia. Se você não quiser ler inteira, começa devagarinho. Pegue uns livros que você de repente vai gostar mais. Ou faça então, de repente, pegue um livro que fale sobre o amor de Deus. E ele vai plantando a sementinha, e a sementinha vai crescendo. E você vai criando intimidade com Ele. E no meio das suas tempestades, das suas tribulações, você vai sentir uma paz que só Ele pode dar. E quando você sentir, você vai saber, olha, a Claudinha tinha razão. Porque Ele dá essa paz, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que está em casa. Quando você sentir medo, retire a pedra do medo para que Jesus possa intervir. Quando você sentir que você está se afogando, você só levanta a sua mão. Você só precisa ter essa atitude. Erga a sua mão, mesmo que você tenha pouca fé ou nenhuma. Os olhos de Jesus estão sobre nós. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por estarmos aqui e por essa palavra, Pai. Senhor Deus, abençoe cada um presente aqui nesse santuário, cada um que está em casa nos assistindo. O Senhor conhece as ansiedades dos nossos corações. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos mais profundos anseios, Senhor.
Libera uma bênção especial para cada um, Jesus. Oh Pai Todo-Poderoso, que nós possamos mesmo receber a Sua palavra, Pai. Que possamos ter cada dia mais intimidade contigo. Que o Seu sobrenatural venha mesmo sobre as nossas vidas. E que nós possamos mesmo confiar em Ti e aumentar a nossa fé cada dia mais. Derrama as Suas bênçãos, Senhor, sobre todos, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo com todo o Seu amor. Em nome do Senhor Jesus, Te louvo e Te agradeço. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.